E aí galera, aqui é o Chessman do Sr. Nerd e hoje nós vamos comentar sobre a crise da Ucrânia e da Rússia. Eu estou aqui com o professor Frank, professor de Geopolítica, que vai ajudar a gente aqui, ajudar vocês aí a entender um pouquinho melhor sobre a situação que está acontecendo. Frank, você que é professor de Geopolítica, brother, por que a Rússia atacou a Ucrânia? Ajuda a galera aí, vamos lá. Primeiramente, bom dia pessoal, valeu Chessman pelo convite. Vamos lá então, né? Assunto que está repercutindo, né? Isso eu vou tentar simplificar, mas não é tão simples assim, né? Para quem não acompanha o contexto geopolítico, parece muito complexo, mas para quem já acompanha, tem aquele conhecimento já de um longo tempo aí, consegue entender um pouco mais fácil. Mas em resumo da obra aí, a Ucrânia sempre foi um país muito importante para a geopolítica russa. Desde a Idade Média, sempre ali os governos da Ucrânia e da Rússia foram entrelaçados com casamentos, com parentes, assim por diante. E durante a União Soviética, a Ucrânia era o principal país, junto com a Rússia, dentro da União Soviética ali. Eu costumo falar que a Ucrânia era a joia, né? Sempre foi a menina dos olhos da Rússia na União Soviética. Muitos vão falar que o motivo é por questão econômica, por questão de recursos minerais. Existe? Sim, existe. A Ucrânia é um país que tem certos recursos que são muito importantes para a economia da região. Na Ucrânia ocorre lá um dos solos mais férteis do mundo, que é o Chernozem, uma grande produtora de alimentos. Mas em si o principal motivo nem tanto é essa parte de recursos naturais e econômica da Ucrânia, mas sim a influência geopolítica que exerce o papel que a Ucrânia tem na geopolítica regional ali, pois ela faz uma fronteira entre o mundo comunista e o mundo capitalista dentro da Europa. Então é mais essa questão de influência e geopolítica em si. Frank, você citou uma coisa interessante, você falou assim, mundo capitalista e mundo comunista. Mas o comunismo já não acabou em 1991? Olha, acabar nunca acabou, né? Assim, porque hoje os países que ainda se consideram comunistas já mudaram muito sua forma, principalmente a economia, hoje é uma economia mais aberta, né? Hoje eles se autodenominam socialismo de mercado, mas ainda tem muitos aspectos comunistas, né? Principalmente no controle de vários setores da economia. E como eu e o Chessman estamos cansados de dar aula sobre Guerra Fria. Então aí com a Guerra Fria de novo, né? Por isso que eu chamei essa questão, se tinha acabado. No fundo, pessoal, no fundo a gente está assistindo a Guerra Fria em sua plena forma. Essa que é a questão. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, Frank. Nós vimos ali que as nações europeias estão baixando sanções econômicas muito pesadas. Nós vimos ali que ultimamente a Rússia foi até excluída de eventos esportivos, né, da UEFA, da FIFA. E a resposta do ministro russo sobre essas questões foi alegar que, quando há 20 anos atrás os Estados Unidos também invadiu o Iraque, também sem liberação da ONU, ou seja, fez tecnicamente o mesmo que a Rússia está fazendo hoje, os Estados Unidos não sofreram essas punições. A Rússia perguntou por que quando os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, não deu nada, e agora que eu estou fazendo, todo mundo está contra. O que você acha dessas questões aí? Olha, sendo de uma maneira bem neutra, vendo a geopolítica, como o Chessman falou, de certa forma é uma grande hipocrisia. Claro que como eu falei já para o Chessman, não existe herói. São dois vilões e um povo sofrendo. E um bando de pessoas que estão sendo martirizadas totalmente de forma inútil, por motivos inescrupulosos. Eu sempre digo que na guerra é sempre a população quem sofre. A gente vê sempre isso acontecer. Porque tá todo mundo falando, tá todo mundo repercutindo, mas para quem acompanha a geopolítica de verdade, não só a mídia, porque querendo ou não a nossa mídia é tendenciosa para a economia ocidental, né? Para não falar outra coisa. E e não demonstra. Nós temos aí na África conflitos muito piores que o da Ucrânia, que ocorrem há muitos anos já e ninguém cita, ninguém fala. Nós temos conflitos. O Afeganistão, que os Estados Unidos invadiu sem a permissão da ONU.
e matou muito mais do que gente que já foi morto até agora na Ucrânia, no Iraque. Nós temos a guerra da Síria, nós temos no Sudeste Asiático outras regiões também conflituosas ali que são piores e ocorrem muito mais tempo, mas como é a União Europeia e os Estados Unidos que atacaram, a mídia acaba abafando. Não é defender o Putin em nenhum momento, eu acho que o Putin está completamente errado, mas a questão é a seguinte: por que eles podem e eu não posso? Isso que é o questionamento deles. Aí alguns vêm falar assim, mas essa guerra pode gerar uma guerra nuclear. O caso da Ucrânia tem esse agravante, que pode gerar uma guerra nuclear de dimensões catastróficas para o mundo inteiro. Pode virar um cataclisma e acaba tudo. Mas por que aqui na América do Sul nós temos conflitos assim? Por que ninguém fala? Por que a mídia não repercute? Por que ninguém tenta? Então, querendo ou não, galera, não existe santo nisso aí, isso é tudo questão geopolítica. É um jeito de trazer à tona novamente um vilão, né? E qual é esse vilão? Não que não seja a Rússia. Porque, como eu falei para o professor antes, quem acompanha percebe que os Estados Unidos e a União Europeia, querendo ou não, eles montaram de certa forma essa crise por um lado. Por quê? Eles ofereceram, eles instigaram a Ucrânia a querer entrar na OTAN e na União Europeia. Sabendo qual seria o resultado. Todo mundo sabia. No fundo eles ofereceram, mas eles sabiam que eles nunca aceitariam. Nunca eles iam aceitar, só instigaram. Falsa esperança. É a falsa esperança. Outra coisa que eu tenho que perguntar para você, falando nessa questão, envolvendo essa questão, olha só, gente, eu citei lá no vídeo anterior, que tem no Sr. Nerd aí, a gente tem um vídeo anterior que fala sobre essa questão, que deu uma explicada sobre o porquê do ataque. E eu comentei sobre isso. Um dos elementos em que nós temos ali que a Ucrânia foi atacada, os argumentos russos para atacar a Ucrânia, até nós tivemos o pronunciamento do ministro das Relações Exteriores da Rússia, que o presidente, o Volodymyr, ele apoia ou ele utiliza-se de milícias neonazistas, né? E infelizmente a gente vê que tá mesmo, ele está usando milícias neonazistas. A gente tem lá o pelotão Azov, né? Azov, acho que é o pelotão. Me desculpe, agora não sei se me falhou a memória, mas é um pelotão abertamente neonazista, certo? Que defende segregação racial, supremacia de elementos brancos, né? Supremacista branco. Ele existe mesmo na Ucrânia. E a Rússia está usando esse argumento. Estamos combatendo o neonazismo. Até onde esse argumento russo ele cola, ele é verdadeiro? Não é neutro. Muita gente fala, mas que o Putin deu essa declaração, e a galera falando, mas o presidente da Ucrânia é judeu. De fato ele é judeu, de fato ele é contra, mas lembre-se, galera, às vezes o presidente em si quase não manda, ele é quase um fantoche, é tudo geopolítica, e realmente existem, é só pesquisarem, irem atrás. Eu mesmo não conhecia muito sobre esse lado. O professor me expôs, eu fui atrás, realmente existem grupos neonazistas de forte expressão dentro da Ucrânia. Claro que é esse o motivo? Não, galera. Sempre existe um motivo, uma desculpa, vamos lá, cruzadas. O Frank falou a palavra que eu queria. Essa é a desculpa. Desculpa dada para poder utilizar, como o Frank está falando. Não, é sempre utilizado uma desculpa para fortalecer esse interesse político daquele determinado país, região, para ocorrer o conflito. Todas as guerras foram assim, basicamente, sempre desculpa. Espaço vital, né? Como eu falei, as cruzadas, guerra santa, guerra ao terror, que foi uma grande desculpa, ao combate ao terrorismo. Galera, pesquisem um pouco o que acontece na África, no Oriente Médio, vocês vão ver quanto esse povo é oprimido muito mais que o próprio ucraniano, e a mídia não fala nada. Só uma coisa, galera, para vocês dá uma pesquisada. Alguns tempos atrás, nós tivemos algumas manifestações no Brasil, alguns meses atrás, tal, e nessas manifestações vocês podem encontrar fotografias, imagens com cartazes dos manifestantes pedindo para ucranizar o Brasil. Mas sabe o que isso de ucranizar o Brasil significa? Para permitir milícias neonazis no Brasil, da mesma forma que foram permitidas lá na Ucrânia. Aqui no Brasil, a Polícia Federal até chegou a fechar uma facção desse pelotão Azov aí, cara, que vinha recrutar pessoas brasileiras para servirem na Ucrânia nessa milícia neonazista.
Isso aconteceu no Brasil, a Polícia Federal fechou, prendeu essa facção. Então, cara, isso aí é uma coisa que está se espalhando realmente. Mas, no nosso caso aqui, tem que ser combatido? Totalmente. Totalmente. Qualquer defesa de qualquer supremacista, seja supremacista étnico, seja supremacista político, qualquer forma de opressão, ela deve ser combatida. Mas a gente está vendo ela crescer novamente. E isso é uma coisa que está sendo utilizada para poder atacar a Ucrânia. Aí o Putin fala assim, estamos combatendo esse opressor. Cara, mas o Putin, ele está governando a Rússia desde a década do início dos anos 2000. Vai fazer 20 anos que o cara não larga o poder. 99 ele assumiu. 99, já faz mais de 20 anos, 23 anos que ele está no poder na Rússia. Ele conseguiu mudar a Constituição russa para que a Constituição possa elegê-lo de forma vitalícia. Até 2036 ele pode continuar no poder de forma legítima. Aí depois ele pode fazer simplesmente como ele já fez antes, elege um governante fantoche, como o Franco já falou pra gente, e continua agindo e volta ao poder. Então, pessoal, a opressão, a ditadura, as questões supremacistas, sejam de qualquer âmbito que for, devem ser combatidas. Mas voltemos a falar aqui então sobre a Ucrânia. Você comentou agora, Frank, que a Ucrânia tem recursos naturais. E eu também sei que a Ucrânia, eu comentei no meu vídeo anterior, que temos o gasoduto russo que passa pela Ucrânia. Qual é a importância, você, geopoliticamente falando, qual é a importância desse gasoduto russo que está levando esse gás? Será que eu vejo que ele é muito uma figura assim, esquecida, mas que é central nesse conflito. Como é que você vê a situação do gás? Como eu sempre falo nas minhas aulas, querendo ou não, no final das contas, qual que é o fator primordial? É claro. Dinheiro. E é isso que a Rússia vem utilizando nos últimos 20 anos, basicamente, para negociar com os Estados Unidos e a Europa. Por quê? 70% da matriz energética ali da Europa depende do gás natural, tanto para a indústria quanto para aquecer as casas, porque lá é frio pra caramba no inverno. Da onde que vem esse gás? Da Rússia. Então existem grandes gasodutos que passam pela Ucrânia, pela Bielorrússia, que é um outro ponto importante nessa questão geopolítica, que aqui na Europa é um dos últimos países que realmente apoiam a Rússia. A Bielorrússia é aquele país que tem aquele slogan, o último ditador vivo, né, o Lukashenko. Temos outros gasodutos que passam lá pelo Mar do Norte, outros que passam aqui pelo Mar Adriático e assim por diante. Mas qual que é a importância? Toda vez que alguém ameaça fazer algo com a Rússia fala, eu vou fechar as torneiras. O Olaf Scholz, o primeiro-ministro, da Alemanha, falou que eles têm reservas de gás por mais 2 meses. E atualmente a Rússia cortou o fornecimento desse gás. Da onde que vão pegar esse gás? Outros países forneceram uma alternativa, mas essa alternativa não é tão viável quanto o gás da Rússia. Então, toda essa questão geopolítica, a mesma coisa com a China hoje. Porque ninguém, por mais que... É aquela questão que eu sempre falo, por mais que você tenha uma loja no qual você não gosta do cliente, mas ele é o que mais compra na sua loja. Aí volto com uma pergunta que todo mundo está me fazendo. E o Brasil, né, que fica nessa história? Por que o Brasil não se manifesta? Perceberam que o Brasil está numa posição bem neutra? Né? Agora você bem neutro também. É por causa do presidente? É por causa do governo? Não, o Brasil sempre teve uma posição bem neutra. Por quê? Porque o Brasil, ele depende dessas economias. O Brasil depende da economia europeia, depende da economia estadunidense, depende da economia russa e principalmente de quem? A China. Desde 2009 a China é nosso maior parceiro comercial. Então o Brasil é aquele cara legalzão, na verdade, tem que ficar neutro. Ele só dá aquele espetáculo mais ou menos, sabe? Pitacos genéricos, que ninguém pode... Vamos dar exemplo, por mais que o presidente talvez é contra a filosofia comunista ou chinesa, ele, o que fala é isso aqui, negócios. Posso ser contra ele, mas ele é o cara que me dá dinheiro. Infelizmente, assim é o que determina a maior parte da geopolítica mundial. Pessoal, então, uma coisa que a gente tem que deixar aqui para vocês aqui é o seguinte, a gente está vendo aqui agora, por mais que sejam apresentadas a nós muitas informações, muitos vídeos do Zap, muitos vídeos do Telegram e tal, cara, tentando transformar essa guerra na luta do bem contra o mal, seja esse bem e esse mal, qualquer um dos dois envolvidos. Tem gente que vai apontar o mal para a Rússia, a gente vai apontar o mal para a Ucrânia, mas galera, no fundo,
todo esse problema está ligado com a economia. A economia faz as guerras acontecer e infelizmente a população morre. E a gente que está de fora tem que tomar cuidado para analisar essas coisas, ver com parcimônia, principalmente nesse mundo onde recortes, deepfakes, né? O deepfake hoje, cara, ele consegue recriar um vídeo, uma voz perfeitamente. Tudo isso, pessoal, pode ser e é usado para enganar a gente. Não vamos nos ser inocentes, não seremos ingênuos. É usado para enganar a gente. Frank, para a gente fechar aqui, neste momento, com as informações que nós temos até agora, você acredita que ela pode escalonar para um conflito atômico? Pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Por quê? Uma frase bem triste que eu costumo dizer. É triste o que está acontecendo na Ucrânia, perdão. Triste. Da manhã que começou o conflito, nossa, eu fiquei bem mal, eu mesmo, porque nós temos o que nós chamamos de consenso, aquele senso histórico-político que pesa, que a gente entende como que é isso. E baseado nisso aí, eu digo o seguinte: é triste o conflito? É, mas vale a pena comprar uma briga mundial pelos ucranianos? Não vale. As economias, as grandes potências falam não vale. Então é muito difícil, assim como foi na Guerra Fria lá, até o 91, vai ser agora. A menos que realmente aconteça algo de extraordinário, talvez uma mudança de governo em algum, fosse talvez o Trump no poder hoje, mas na atual configuração não é impossível, mas pouquíssimo provável. Concordo com o professor Frank, acho pouquíssimo provável, até porque a capacidade de destruição que tem os países da União Europeia, os Estados Unidos, né, a OTAN e a Rússia, a capacidade de destruição nuclear desses países simplesmente ia avassalar toda a vida na Terra. Galera, Frank, agradeço você por a gente ter vindo aqui, trazer um pouquinho mais de informação. Nós vamos fazer mais vídeos, gente, enquanto essa crise durar, nós vamos tentar sempre, tem informações a todos os momentos, pronunciamentos a todos os momentos, então a gente está sempre as regras estão mudando do jogo. Frank, obrigado por ter vindo aqui, ajudar aqui os nossos telespectadores do Sr. Nerd, beleza? Valeu, galera, acompanha aí. Galera, vida longa e próspera. Essa saudação do Star Trek nunca fez tanto sentido quanto faz agora. Vida longa e próspera. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.